ano. E a polícia, há 27 anos, aguarda a regulamentação pelo Congresso Nacional. Guerra do Vietnã, em 9 anos, 58 mil americanos mortos. 9 anos. No Brasil, 60 mil mortos ao ano. Coronéis, policiais civis, advogados, estudantes de direito. Nós não podemos ficar mais de braço cruzado vendo isso tudo. A OAB propicia uma discussão das mais importantes hoje. E que bom que ocorra na Comissão de Direito Militar. Dr. Evandro Capano marcando aqui história na OAB. Espero que a OAB leve essas discussões avante. Né? Em Portugal, só para a gente ter uma ideia, no ano de 2014, ocorreram só 100 homicídios. Senhores, Portugal, 2014, só 100 homicídios. No Brasil, 60 mil homicídios. Lá existe o ciclo completo de polícia. O índice de resolução de crimes, da investigação que chega ao autor, a materialidade, e que vai permitir ao Ministério Público oferecer a denúncia e o Judiciário a condenar, lá é de 85% a 90%. O ciclo de polícia é a nossa salvação na área de segurança pública. E por que algumas pessoas relutam nesse ciclo completo de polícia? Quem que reluta? Quem tem resistência sobre isso? Curiosamente, não é a sociedade. Curiosamente, não é a polícia militar. Curiosamente, né? Isso advém de um setor, doutor Rebouças, né? Que quer o monopólio da investigação para si. Menos de 8% de resolução dos crimes, de elucidação dos crimes do Brasil. Isso é um atestado de incompetência, de incapacidade. Né? Não tem outro nome. Delitos no Brasil. O Brasil concentrou, chegou à marca de 11% dos homicídios do planeta. 11% de homicídios do planeta. Enquanto a nossa população só corresponde a 2% dela. É alarmante esse dado. O Brasil alcançou também a marca anual de 2.000 latrocínios. Senhores, no Brasil não há ciclo completo de polícia. Portugal, só 100 homicídios no ano 2014. Brasil, 60 mil. O Brasil alcançou a marca de 230 mil roubos de veículo ano. O que adianta a polícia militar trabalhar diuturnamente 24 horas prestando esse excelente trabalho? Se a investigação não existe, ou melhor, está aquém do que deveria, a criminalidade vai campear. Vamos lembrar a becaria lá, 1764, aquela expressão que eu trouxe para inspirar a nossa palestra. Na América Latina, todos os países adotam um ciclo completo de polícia. América do Norte, América do Sul, México, Estados Unidos, né? Chile, Argentina. Os índices de elucidação dos crimes são os maiores que 8%, o que implica no combate efetivo à criminalidade. O que adianta a polícia militar trabalhar se a outra metade não está trabalhando? A criminalidade vai deitar e rolar. Né? Falando um linguajar aqui bem, né, popular, né? Sem muito floreio. Situação na Europa. Todos os países adotam um ciclo de polícia. Há uma, portanto, no mínimo, uma dualidade de polícias, uma civil, outra militar. A França é um exemplo, a Itália é um exemplo. Né? Vamos aí afora. Portugal é um exemplo. Países que não adotam o ciclo de polícia no mundo. Eu falei que só são 3, o Brasil é um deles. Não é uma posição muito confortável essa dentro de segurança pública. E a nossa lei maior criou um sistema de segurança pública que depende há 27 anos de regulamentação. Alguma coisa anda muito mal no Brasil. E isso se chama segurança pública. Mas não atribuam de forma alguma a responsabilidade do que está aí à Polícia Militar. Muito pelo contrário. Polícia Militar é a solução na área de segurança pública. Nós precisamos corrigir o que ainda não aconteceu.
Quais são esses países? Vamos lá. O Brasil, a República de Cabo Verde e a República de Guiné-Bissau. O Brasil, portanto, não está sozinho. 3 no mundo. Alguma coisa anda mal no Brasil. Sistema de segurança pública. Bem, mas eu estou trazendo esses dados apenas para levantar aqui uma discussão. Nosso debatedor, doutor Fernando Capano, certamente vai complementar e criticar essa abordagem. A Lei 9.095, de 9.099 de 95, ela criou no Brasil o sistema de infrações de pequeno potencial ofensivo. Ela regulamentou, diria assim, né? Isso ocupa 80% do dia a dia das polícias, né? Implica aí em termos circunstanciados. Agora, olha que coisa interessante. A Polícia Rodoviária Federal já realiza o termo circunstanciado. A Polícia Rodoviária Federal, essa que eu elogiei no início da nossa palestra. A Polícia Militar, de 27 unidades da Federação, apenas 4 delas, 4 unidades da Federação, exercitam o trabalho do termo circunstanciado em 80% das infrações de pequeno potencial ofensivo. Quais são os estados? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Alagoas. Por que todos os estados não adotam esta prática? Sabe por quê? Porque não foi regulamentado ainda o parágrafo 7 do artigo 144 da Constituição Federal. Isso depende do Legislativo Federal. Não depende de uma nova Constituição, não precisamos de uma PEC, etc. Hoje, o Congresso Nacional tem aí as PECs tramitando com ciclo completo de polícia, estão fazendo as audiências públicas em vários estados. O Coronel Flamarion vai ser na segunda palestra, vai falar isso com mais proeminência. Tal, né? Então a gente vê que essa discussão chega ao OAB, chega ao Ministério Público, chega ao Judiciário. Eu integro o Poder Judiciário, sou magistrado há 22 anos e fico muito confortável de falar sobre esse tema, porque embora há 22 anos da magistratura, há 41 eu estou ligado à segurança pública, né, 19 dos quais integrando honrosamente a Polícia Militar, aqui de São Paulo. Vamos pensar, existe compatibilidade da investidura militar no ciclo completo de polícia? Eu já disse, eu apenas estou reforçando. É lógico que sim, porque no mundo isso acontece. Trazemos como exemplo aqui França, Itália, Holanda, Espanha, Portugal e Argentina. E N outros países que têm a sua democracia consolidada. Democracia, não tirania nem absolutismo. Nós estamos na era do Estado de Direito, Estado democrático de direito. Mas o Brasil ainda, pela inércia do Poder Legislativo Federal, não adotou o ciclo completo de polícia. Dr. Rebouças, é dramático. E o Dr. Rebouças é presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia. Tem uma força muito grande, uma representatividade muito grande. Convida os parlamentares para palestrar, etc. Essas questões têm que ser levadas à frente. Nós temos que elevar a polícia. E veja, elevando uma polícia, nós vamos levar todas as polícias. É o que eu vou dizer a seguir. O parâmetro investigativo internacional estabelece que, de 100% do efetivo de polícia, 13% dele deve estar empregado na investigação. O complemento, 77%, no policiamento ostensivo. Pegamos o exemplo de São Paulo, 90 mil homens a Polícia Militar. Quantos homens a Polícia Civil, doutor Rebouças? 20 mil? 25 mil homens. Agora, pergunto, com esse efetivo todo, a nossa investigação de polícia aqui em São Paulo deveria ser um exemplo. Não é. Não é. Vamos demonstrar isso, por dados estatísticos, né? Não é achismo, né? Estatística sobre a polícia. O Anuário de Segurança Pública, né, aponta 56 mil, mas esse é um dado de 2013, nós já estamos na casa de 60 mil. Eu já disse anteriormente. O índice de esclarecimento de crimes lá em 2013 era de menos de 8%. Não melhorou nada em 2015. Os índices de crime nos países que adotam o ciclo completo de polícia é de mais de 80%. Não tem por que não pegar, não adotar
não firmar no Brasil o ciclo completo de polícia. Vamos descer essa investigação? Vamos ver a Polícia Civil. Dr. Rebouças me corrigiu agora, 25 mil policiais. Eu aqui contei, confesso que na madrugada, montando a palestra, 20 mil. Encontrei lá na estatística 20 mil. Índice de elucidação do crimes, em torno de 10%. Índice de condenação das investigações decorrentes da Polícia Civil, 0,8%. Índice de crimes não elucidados, 90%. É o inverso proporcionalmente aos países que adotam o ciclo completo de polícia. Alguma coisa, coronel, Correio Decano dos Coronéis, lá da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, anda mal no Brasil. Muito embora a nossa Polícia Militar seja o sustentáculo da segurança pública, porque é ela que está na rua, diuturnamente. Disse aqui o exemplo que ocorreu com 153 reféns há 2 dias atrás. A Polícia Militar agiu, prendeu os delinquentes e liberou os reféns. Os dados da Polícia Militar, em contrapartida, 90 mil homens, vamos arredondar aqui, tem um pouquinho mais, 93. A Polícia Militar efetuou em 2015... Doutor Evandro, vamos cortar aí o paralelo. Alguém está falando aí alto, aí, atrapalhando a nossa abordagem aqui. Né? Eu não quero ter uma concorrência aqui, depois a minha fala não vai ser entendida bem. Né? Então, com o poder de polícia, vamos regularizar essa situação. Então, né? Se tiver que falar, saia do recinto para falar em outro lugar. Muito bem. A Polícia Militar efetuou em 2015 a soma de 226 mil prisões. Em 2013 e 2014, a soma das prisões foi maior que 236 mil. As condenações, quase na sua totalidade de prisões, são realizadas e decorrentes das prisões em flagrante delito realizadas pela Polícia Militar. O que nós precisamos para melhorar esse quadro? É dotar a Polícia Militar do ciclo completo de polícia. É o que está faltando. Porque a Polícia Civil já faz o ciclo completo de polícia. Por incrível que pareça, não existe lei, mas ela já faz. Isso é o caos, no meu entender. Isso é o caos, no meu entender. O Brasil, como eu já falei, é o 4º país no mundo em termos de prisão. Não é uma estatística boa essa, mas é uma estatística real. Não dá para fechar os olhos nisso tudo. Vamos completar a Polícia Militar. Armas apreendidas em 2013 e 2014, 13.824 armas. Prisões em flagrantes, 116 mil, 119 mil. Pessoas presas em flagrantes, 134 mil. Veículos localizados, 87 mil. Entorpecente, 80 toneladas, 83 toneladas, 2013, 2014. Essa é a estatística da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Pergunto, dá para imaginar uma segurança pública sem Polícia Militar? Não. Seria o inferno na torre. Todavia, né, a nossa Polícia Militar sustenta a segurança pública, sim, não só no Estado de São Paulo, no Brasil. Essa questão não está em discussão. O coronel Flammarion vai dizer isso na próxima palestra. Atendimentos do Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, média de chamada diárias, 40 mil ao mês, 1.200 ao ano, 14 milhões de chamadas. 14 milhões de chamadas. Média de chamada a hora, 1.650, ocorrência gerada, 20%, trote, 5%, ocorrência, o outro, 75%. Se o sujeito precisa de um socorro, de uma solução, de uma ajuda, dificilmente ele vai na paróquia, dificilmente ele vai na prefeitura, na regional, né? Bater no Palácio do Governo. Sabe quem ele procura? Procura a polícia, esse 75% aqui. Estatística da PM. Imagina um dia sem Polícia Militar. Discrepância na cidade de São Paulo. Discrepância na cidade de São Paulo em termos criminais. A PM encaminhou 656.978 ocorrências ao Distrito Policial. 100%, portanto, aqui. Temos um número absoluto. Dessas 656 mil ocorrências policiais, somente 108.723 se transformaram em inquérito policial, ou seja, 16,55%. São Paulo, nós estamos falando, cidade de São Paulo, capital,
Inquéritos recebidos pelo DIPO. O que chegou no DIPO? Apenas 67 mil. Mas o inquérito tem um prazo. Prazo de 10 dias, indiciado preso, 30 dias, indiciado solto. Mas se chegou no DIPO só isso, alguma coisa não está andando bem. O inquérito não está andando bem no distrito policial. Qual é a causa disso? O gestor de segurança pública tem condições de responder. Nós, população, aqueles que acessam a lei da transparência, os terminais, a estatística, ficam assombrados com um dado desse, que é oficial. Conclusão, 89,67% aqui na capital não é apurado. Não se sabe o autor, não se tem materialidade dos crimes. Nós estamos aonde? No Iraque, na Síria. O Estado Islâmico está se aproximando aqui do Brasil. Mas eu não estou falando de Brasil, estou falando de São Paulo. São Paulo, que é uma referência no Brasil. Mas se eu bati em São Paulo, vamos para a cidade maravilhosa. Vamos para o Rio de Janeiro, né? Principalmente agora, fim de ano. Por que não? Cidade maravilhosa. E aqui eu trago a fala autorizada do Procurador de Justiça do Rio de Janeiro pela 4ª vez consecutiva. Este ano, em fevereiro ou março, ele deu essa declaração. Está aqui a fonte. Para resumir, é muita coisa que tal. Temos uma ineficiência e uma inoperância de investigação criminal no estado do Rio de Janeiro. Não é na cidade maravilhosa só, é no estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça, no ano passado, nos procurou para dizer que estava em processo de extinção de varas criminais. Sabe por quê, diz ele? Sob o argumento que essas varas criminais não tinham ações penais em números suficientes que justificasse a sua manutenção. Sabe por que isso? Porque a polícia não investiga. Então nós iríamos chegar que não existe crime? Nós temos uma guerra real, né? Da criminalidade, do tráfico do entorpecente, das facções, com fuzis, com ponto .50, derrubando helicópteros. No dia a dia, a mídia está aí, transparente, para dizer isso, e estão pensando em extinguir as varas criminais porque não há registro policial, porque a polícia não investiga. Senhores, nós não estamos nos países da África. Nós não estamos falando de estados do norte nem do nordeste. Nós estamos falando, e aqui quem fala é o Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Eu falei de São Paulo um pouco antes, me vali dele, né? Porque é melhor a gente usar quem se valer daquele que domina o que está falando. Lições importantes. O nosso Fórum de Segurança Pública no Brasil, ligado, é uma entidade importantíssima, o presidente, vice-presidente são aqui de São Paulo, representem muito isso no Brasil, um órgão extremamente credenciado. Nas palavras de Renato Sérgio de Lima, professor da Fundação Getúlio Vargas, me convidou em maio para eu fazer uma palestra aos alunos do mestrado, pesquisadores em segurança pública, e eu falei isso que estou falando hoje aqui. Ele diz o seguinte: é uma grande evidência da falência do modelo de segurança pública brasileiro, porque hoje, ao invés do ciclo completo, nós temos o ciclo incompleto de polícia. Nós estamos falando de um cientista, de um sociólogo, daquele que 24 horas está com dados do Brasil na mão. Não estamos falando de uma pessoa que não tem domínio no assunto. Subtenente Gonzaga, que apresentou uma PEC que está em tramitação e está provocando todas as audiências públicas no Brasil, né? Ele diz o seguinte, o parlamentar: o índice de elucidação dos crimes do Brasil é abaixo de 8%. Já falei isso anteriormente, mas temos aqui uma palavra autorizada, de autoridade. Hoje, muitos dos crimes que começam a ser apurados pela Polícia Militar no Brasil, afora não serem julgados, porque ela não tem competência para entregar essa investigação, apontou hoje esse trabalho entregue à Polícia Civil, que nem sempre dá sequência à investigação. Senhores, nós estamos falando de Brasil, nós falamos de São Paulo, nós falamos do Rio de Janeiro. Eu trouxe dados da Europa, da América Latina. Isso tudo convence, é suficiente. Agora vamos trazer aqui um argumento de autoridade. Porque o argumento de autoridade ele é importante, ele nos convence, ele nos faz refletir. Mas, poxa, se uma pessoa proeminente afirma publicamente isso,
Que ótimo, que bom para o Brasil. E quem é essa pessoa? O nosso presidente do Tribunal de Justiça aqui no Estado de São Paulo, o desembargador José Renato Nalini, que comanda o maior tribunal de justiça do mundo, 360 desembargadores. Aqui, situados a metros deste prédio da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta autoridade, esse eminente magistrado, que merece todos os nossos aplausos, é respeitado em todo o Brasil, é citado, é mencionado como exemplo em todo o Brasil, o que ele diz? Eu extraí de uma palestra que está no YouTube, está aqui o endereço, eu passo para os senhores depois, aqui pela comissão. O ciclo completo de polícia é um salto qualitativo na segurança pública. E diz ele, a polícia militar terá dimensão de maior qualidade, fazendo o ciclo completo de polícia, e levando ao judiciário diretamente as investigações policiais. A polícia militar tem expertise, prática, experiência, tem aptidão, tem competência para realizar o ciclo completo de polícia em prol da sociedade. Quem ganha com o ciclo completo de polícia é a sociedade. A polícia melhora, a qualificação dos policiais melhoram, a criminalidade recrudesce em mais de 80%, se nós tomarmos referência todo o planeta. O Brasil, Guiné-Bissau e mais o outro país, a República que eu mencionei, Cabo Verde, não adota um ciclo de polícia. Alguma coisa não anda bem no Brasil, segurança pública, nesse aspecto. Agora eu trago aqui uma lei proeminente, o doutor Rebouças está aqui, vai poder me contraditar, afirmar se está certo, está errado. Os delegados federais, estaduais, conseguiram uma lei federal, propuseram, através aí dos seus canais, dos seus representantes, dos delegados parlamentares, enfim, a Lei 12.830, que foi algo significativo dentro da segurança pública. Diz essa lei que o delegado de polícia é o presidente do inquérito policial, é o responsável pela polícia judiciária. Em verdade, aí, fez coro ao que a própria Constituição fala, que o Código de Processo Penal comum fala. O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, devendo indicar a autoria, a materialidade do crime e circunstância. Detalhe, além da Constituição, além do Código de Processo, nós temos uma lei. Veja, de que adianta ter uma lei se a nossa investigação está abaixo de 8%?